Olá, bom dia. No trabalho de hoje a gente vai falar sobre os sistemas de amortização de empréstimo, que dentre eles são os que vão ser abordados: sistema francês, saque ou hamburguês, sistema misto e sistema americano. O nosso grupo é composto por Felipe Pereira, que ficou com o sistema saque, João Marcos, que ficou com o sistema de amortização francês, José Márcio, que ficou com o sistema misto, e Rafaela Evelyn, que ficou com o sistema americano. Eu, Larissa Laurentino, fiquei responsável pela introdução e finalização do trabalho, como a preparação dos slides e a execução da edição de vídeo. É isso, fiquem agora com as explicações sobre cada sistema de amortização. O sistema de amortização francês que vamos trabalhar agora é um sistema muito usado e vamos saber descobrir por quê. O sistema de amortização francês que vamos trabalhar agora. Vamos lá. Como funciona esse sistema? O sistema francês, também conhecido como sistema Price, é muito utilizado em todos os setores financeiros, principalmente nas compras de prazo de bens de consumo através do crédito direto ao consumidor. No sistema Price, todas as suas prestações serão iguais e sucessivas. Você não vai pagar uma prestação maior ou menor. Porém, o juros e a amortização que você está pagando na parcela, o cálculo vai ser diferente, pois se baseia numa série uniforme de parcelas. Vamos lá. Vamos para um exemplo. Digamos que eu tenha feito um empréstimo de R$ 1.000 no sistema Price, numa taxa de 4% ao mês, durante 10 meses. Eu iria fazer o cálculo, seria 1.000 vezes, entre aspas, 0,04, entre aspas, 1 mais 0,04, fecha aspas, 10, fecha aspas, sobre 1 mais 0,04 de vezes 10 menos, que daria R$ 123,29. Isso seria a minha prestação. Então, todos os 10 meses eu pagaria essa mesma prestação. E, por fim, vamos à resposta aqui. Podemos ver que isso aqui é uma tabela em que temos as prestações e o valor das prestações. Podemos ver que a prestação é a mesma, porém os juros e a amortização vai ser diferente. No primeiro mês, como o saldo devedor que eu tenho vai ser 1.000, eu vou ter que pagar 4% de 1.000, que daria 40 de juros, e o restante seria a amortização, seria R$ 83,29. No segundo mês já, o valor da amortização, o saldo devedor, ia ser menos a amortização, que os 83, daria 916,71 centavos. Nisso, esse vai ser agora o cálculo dos nossos juros, que agora vai dar 36,67. E assim sucessivamente, que em cada mês vamos pagar menos juros e o valor da amortização de empréstimo será maior. Então, mas porém, sempre vai ser o mesmo valor, que um vai dar exatamente a soma de um vai dar exatamente com a soma do outro, vai dar ser de 23,29 centavos. Primeiramente, boa tarde a todos, professora, pessoal do grupo. Estou falando boa tarde porque eu acabei gravando à tarde, mas eu fiquei responsável pela parte do sistema SAC, que é a amortização constante. O sistema SAC é bem simples, eu dei uma olhada, até por isso que ele e o Price são os mais usados, porque ele é bem resumido, bem fácil de se entender. O conceito dele é bem simples, é que a amortização é constante por todo o período. O valor da amortização vai ser o mesmo durante todo o período. Vou falar um pouco mais de forma extensa para ficar mais completinho. O sistema de amortização constante, SAC ou método hamburguês, consiste na amortização constante da dívida, com base em pagamentos periódicos decrescentes. Isso quer dizer que os pagamentos sempre vão diminuindo ao longo dos períodos que vão sendo pagos. Ou seja, quanto mais tempo passa, menores ficam as parcelas de quitação do saldo devedor, enquanto o valor amortizado de maneira constante em todos os períodos. Isso quer dizer que as parcelas vão diminuindo, porém o valor da amortização vai ser constante. De forma geral, os juros e o capital são calculados uma única vez e é dividido para o pagamento em várias parcelas durante o prazo de quitação. Em linhas gerais, Saque Price, como eu falei, são os sistemas mais utilizados quando se trata de amortização. Falando um pouco
das principais características do modelo de amortização saque é que o valor sempre é constante, isso já foi falado antes. Aí o valor do saldo devedor, dos juros e das prestações sempre serão decrescentes. Independente do que aconteça, eles sempre serão decrescentes. Mais para frente eu tenho um exemplo que deixa isso mais claro. E outro ponto muito importante é saber calcular a taxa de amortização, que pelo sistema SAC ela é simples, vai ser o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Bem simples. No próximo slide vai ter um exemplo que vai ficar mais claro, mas é o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. No exemplo 1, que é aqui que pode ficar um pouco mais claro, que é exemplo 1, vou ler aqui, tá? Considere um empréstimo de 6.000 com uma taxa de 5% ao mês, devolvido em 12 prestações mensais e postecipadas através do sistema de amortização constante. O valor amortizado de cada período será. Ele está perguntando qual é o valor de amortização de cada período. Como eu falei antes, bem simples de descobrir, o valor de amortização vai ser o valor do empréstimo, que a gente tem 6.000, dividido pelo período, pelo tempo dessa dívida, que é 12 meses. Fazendo esse cálculozinho rápido, 6.000 dividido por 12, a gente vai ter o valor de R$ 500. Isso quer dizer o quê? Que a cada mês vai existir a amortização de R$ 500 dessa dívida, lembrando que os juros vão diminuir, a parcela vai diminuir e o saldo devedor vai diminuir. Contanto, o valor de amortização sempre será esse, ele será constante, sempre será R$ 500. A seguir tem uma tabela que pode esclarecer, essa tabela não foi me dada do tempo, só que a gente pode ver que o valor de amortização já foi calculado, eu creio que seja 3 meses, mais ou menos isso. Aqui a gente fica bem claro que a gente tem um saldo devedor de 100.000 inicial, né? Aí, após saber o cálculo da amortização, a gente vai fazer com a amortização constante. A gente tem um valor de R$ 33.333,33 centavos da primeira amortização. A gente tem o valor de juros de 1.000 e o valor da parcela vai para 34.333. A gente vai ter o saldo devedor de 66.666. No segundo caso, a gente já vê que a amortização continua mesmo, porque ela é constante, sendo o valor de R$ 33.333,33 centavos. Só que a gente pode ver, como eu falei antes, que os juros, a parcela e o saldo devedor vai ser decrescente, o valor do juros já caiu para R$ 666,66 centavos, a parcela já caiu para 34.000 e o saldo devedor já caiu para 66.666. Aí no próximo a gente pode ver que o valor da amortização continua o mesmo, o valor do juros já caiu para R$ 333,33 centavos e o valor da parcela também caiu para R$ 33.666,66 centavos, resultando em zero. No final a gente pode ver que o valor de parcela paga foi 102.000, o valor da amortização foi 100.000 e o valor de juros foi 2.000. Aí, isso é o esquema de amortização constante, pessoal. Ela é bem tranquilo, bem simples. E no mais é isso. Obrigado pela atenção e espero que tenha ficado claro. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao assunto, vamos falar um pouco sobre o sistema de amortização e empréstimo misto. Sistema esse que foi criado nos anos 70 pelo Banco Nacional de Habitação, que na verdade foi uma empresa pública brasileira voltada para o financiamento de empréstimos imobiliários, onde foi a principal instituição federal com desenvolvimento urbano, que foi extinta em 1986. Então, o conceito para sistema de amortização misto, podemos dizer que é um plano de pagamento composto por prestações, cujos valores são resultantes da média aritmética das prestações do sistema francês, que é conhecido como tabela Price, e amortização constante, conhecido como sistema SAC, dentro dos respectivos prazos de pagamento. Então, as parcelas ou prestações são constituídas de amortização e juros que resultam da mesma regra. Então, nós temos aqui essa fórmula, onde orienta o passo a passo do cálculo da primeira parcela.
Então vamos lá, dando continuidade aqui ao assunto, vamos falar um pouco sobre o sistema de amortização e empréstimo misto. Sistema esse. Então nós temos aqui essa fórmula, onde orienta o passo a passo do cálculo da primeira parcela, onde soma a primeira parcela do sistema francês, mais a parcela do sistema SAC, dividido por 2, nós teremos a prestação, a primeira parcela do sistema misto. Por isso que se dá o nome de misto, que é a mistura da parcela do sistema francês mais o sistema SAC, dividido por 2, nós temos o valor do sistema misto. Então, logo em seguida, nós temos as fórmulas da parcela de amortização e juros, onde são obtidos por igual expediente, ou seja, pelo mesmo método da prestação, onde a amortização e os juros é obtido pela soma da amortização do sistema francês e a amortização do sistema SAC, dividido por 2, nós teremos a amortização do sistema misto. Nos juros, a mesma coisa. Juros do sistema francês mais juros do sistema SAC, dividido por 2, teremos os juros do sistema misto. Então, uma aplicação aqui bem prática, hipotética, nós dizemos que temos um financiamento no valor de R$300 mil, que será pago no final de 5 meses, a taxa mensal de 4% ao mês. Então nós temos aqui a aplicação desse exemplo hipotético no sistema Price, no sistema francês, e conforme a fórmula para esse sistema, nós obtemos aqui as parcelas dos primeiros pagamentos, os juros em ordem decrescente e a amortização do saldo devedor em ordem crescente nesse sistema francês. Então, para nós aqui interessa esse valor do primeiro pagamento que nós levaremos para calcular a parcela do sistema misto no próximo passo. Então, aqui é a tabela do financiamento pelo Price. Em seguida, nós temos o sistema de amortização constante, seguindo ali a regra desse sistema. Nós vamos obter aqui o valor da primeira parcela, um valor até mais alto. E nós vamos levar também essa primeira parcela para o sistema, para a fórmula do sistema misto. Então nós de cara aqui já vemos que, por ser constante, o saldo de amortização ele mantém o valor até a extinção da dívida e os juros em ordem decrescente. Então nós vamos pegar esses valores de juros e de amortização para obter os juros e amortização do sistema misto. Então aqui em seguida nós temos como é que fica a tabela no sistema misto, onde nós temos a primeira parcela, que é a soma da parcela do sistema SAC e a do sistema Price. Nós obtemos aqui cada uma das parcelas do sistema misto. Então todas em ordem decrescente, seguindo essa regra da regra do método aritmético para obter todas as 5 parcelas. E aqui nesse último quadro nós temos como é que ficaria toda a tabela para a extinção da dívida no sistema de amortização misto. Nós vemos aqui como obtivemos no quadro anterior a primeira parcela do sistema misto, que é a soma do primeiro pagamento do sistema Price mais a soma do sistema SAC, dividido por 2, nós temos o pagamento da primeira parcela do sistema misto. E aí, abatendo esse valor do saldo devedor até a extinção da dívida, conseguimos notabilizar aqui alguns aspectos bem específicos para comparar um com os outros. Então, a principal vantagem desse sistema misto é que paga menos juros que o sistema francês, porém paga mais que o montante de juros do sistema SAC. E outra vantagem é que não tem parcela muito altas nos primeiros pagamentos como o sistema SAC. Então, assim, é um caso bem específico e combina muito com o sistema de financiamento de empreendimentos imobiliários. É questão de momento, tem que ver questão econômica, e foi o sistema que mais se adequou ao sistema imobiliário à época. Hoje
não é tão usada assim. Bom dia, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco a respeito do sistema americano de amortização. Bom, como funciona? O sistema americano de amortização é um sistema de amortização de dívidas onde os juros do empréstimo são pagos periodicamente, porém a quitação do empréstimo se dá por meio de uma única parcela que deverá ser paga no contrato. Bom, o que é isso? Em empréstimo convencional, vamos dizer assim, todo mês você vai ter que pagar uma parcela da dívida juntamente com os juros. Só que no sistema americano não. Todo mês você vai ter que pagar a parcela de juros e no final do último mês você vai pagar a parcela referente à quitação da dívida mais os juros restantes. Vejamos um exemplo para a gente poder entender como funciona. Vamos imaginar um empréstimo no valor de 10 mil, cuja taxa de juros é de 2% ao mês. Esse empréstimo deve ser quitado no quinto mês, sendo que o valor dos juros serão pagos mensalmente. Bom, a gente tem um empréstimo de 10 mil, cuja taxa de juros é 2% ao mês, e esse empréstimo deve ser pago no quinto mês. Bom, a gente pode reparar aqui na tabela que no primeiro, segundo, terceiro e quarto mês, o valor da parcela da prestação vai ser R$ 200. Por quê? Porque esses R$ 200 representam os 2% de juros ao mês, que vai ter que ser pago. Porém, na quinta parcela, ou seja, na última parcela, o valor a ser pago vai ser R$ 10.200. Por quê? Porque 10 mil é o valor da dívida e R$ 200 é o valor dos juros restante, certo? No final, o total vai dar 11 mil, que vai representar os 10 mil da dívida mais os 2% sobre ela. E os juros vai somar R$ 1.000, que representa os 2% da dívida. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências utilizadas para pesquisa e fica o nosso agradecimento. Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências